Você ouve agora o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Saudamos a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos na Biturria FM 98.3 para estar apresentando o programa Em Defesa da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo matriz fica na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro São Pedro. Na direção geral, o pastor presidente Ailton José Alves e direção local do pastor Hélio Ribeiro. Hoje, na apresentação do programa, o presbítero Elionai Alves, o diácono Max Glendel, este que vos fala, e o diácono Edivan Cordeiro. Na parte técnica, o nosso irmão Mateus. Queremos cumprimentar a todos os irmãos que nos ouvem com a paz do Senhor. E nesse momento queremos convidar você que nos ouve, que está aí acompanhando através das ondas sonoras do rádio, para que você possa também conosco, juntamente conosco, estar em espírito de oração. A você que está em casa, na rua, no trabalho, a você que é cristão ou não cristão, a você que professa uma fé ou não professa. O importante é que nesse momento, por alguns segundos, você eleve os seus pensamentos ao Deus soberano. Oremos. Senhor Deus soberano e poderoso, queremos nesse momento agradecer-te por essa oportunidade de estarmos aqui em mais uma quinta-feira para juntos podermos falarmos, ó Senhor, da tua palavra. Rogamos por aqueles que nos ouvem, para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre aqueles que te conhecem, sobre aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que não professam a fé em Cristo Jesus, para que o Senhor os visite nesse momento. Alguns que encontram-se, ó Deus, inquietos, preocupados, perturbados, aqueles que encontram ansiosos, depressivos, aonde quer que eles estejam, Senhor, visita-os nessa tarde. Que a tua mensagem alcance, ó Deus, essas vidas no mais profundo do seu ser. É em nome de Jesus que nós pedimos a ti e agradecemos. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Biturria FM 98.3 e do programa Em Defesa da Fé. São agora exatamente 14 horas e 5 minutos. Vamos ouvir um louvor na voz de Nani Azevedo, Bendito Serei. Medite na letra deste hino. WhatsApp do programa 989636479. 989636479. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar do culto de doutrina na Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim, toda sexta-feira. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, às 19 horas. Deus tem palavra para abençoar sua vida. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Presidente, pastor Ailton José Alves. Coordenação local, pastor Hélio Ribeiro. Participe. Avisos da semana. Meus queridos ouvintes, irmãos em Cristo, nós queremos trazer para você a programação que nós teremos durante a semana na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E você, tanto você que já é evangélico da Igreja Assembleia de Deus, bem como você também que não é evangélico, você é convidado a participar destes cultos. Não é apenas um culto restrito, voltado exclusivamente para os irmãos. As portas também estarão abertas para você poder entrar, você, seus filhos, sua família, sua esposa, seus amigos. Então, as portas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus estarão abertas para que você possa participar com a sua família. Então, sexta-feira, amanhã, o nosso pastor Hélio Ribeiro convida todos os amigos e irmãos em Cristo que para estarem ali presentes no grande culto de doutrina no Templo Matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei. Também, neste sábado, haverá grande cruzada evangelística ali no bairro que as pessoas conhecidamente chamam de Viana e Moura.
Viana e Moura da Faculdade, mas que o bairro realmente é o bairro Euno Andrade. Então, sábado à noite, a partir das 19 horas, você pode comparecer e estar ali no bairro da Viana e Moura da Faculdade, ou o bairro do Euno Andrade. E no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, você também pode participar conosco da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, em que estamos estudando recentemente o estudo sobre o tabernáculo. Então você pode estar presente, levar seus filhos a salas específicas para as diferentes faixas etárias. Se sua criança, não importa se ele tem 6, 5 anos ou mais, haverá ali uma sala específica para seus filhos, bem como para sua esposa e para você ou para algum dos seus amigos. Então participe, esses são os principais eventos da agenda da semana. Contamos com a sua presença em nome de Jesus. Queridos ouvintes, eu vos saúdo também com a paz do Senhor. É com muita alegria que aqui vos fala o presbítero Elionai Alves. E neste momento queremos, em nome do nosso pastor Hélio Ribeiro, enviar uma saudação muito especial para aqueles que estão a nos acompanhar nesta tarde pela 98,3, pela Rádio Bituri, no programa Em Defesa da Fé, programa este da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. E queremos, em nome do nosso pastor, enviar uma saudação calorosa aos irmãos da congregação do bairro do Teresa Mendonça, ao diácono Veridiano, sua esposa, irmã Erivalda, todos os irmãos que compõem ali aquela congregação, aos irmãos da congregação do bairro do Viana Moura, da Faculdade, diácono Everton, irmã Fernanda, e a todos os irmãos ali daquela localidade, só relembrando que acabou de ser passado pelo nosso irmão diácono Edivan, de que neste próximo dia 20, agora, neste próximo sábado, haverá uma grande cruzada evangelística ali naquela localidade. Todos estão especialmente convidados para estarem participando daquele grande evento ali neste próximo sábado, no Viana Moura da Faculdade, às 19 horas. Também queremos enviar uma saudação especial aos irmãos da congregação do bairro do Maria Cristina, a todos os jovens e adolescentes ali daquela congregação e a toda a igreja ali. Uma saudação especial também ao nosso irmão Flodoaldo, que está na escuta, nosso irmão Franciel, ali do Maria Cristina também, nossa irmã Diana, seu filho Daniel, irmã Conceição, irmão Oséias, Zezinho, Verônica, a todos os que estão na sintonia e também participando, interagindo conosco pelo WhatsApp do programa. Aos irmãos da congregação nas Vilas, em Lagoa da Chave, presbítero João Cavalcante, irmã Doda, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Aos irmãos da congregação em Vila Raiz, presbítero Luciano e família, Sítio Tapera, diácono Rivanildo e família, e a todos os irmãos ali daquela congregação, que Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos neste momento lembrar a todos os ouvintes, se você desejar interagir conosco nesta tarde, você também pode participar do nosso programa através do WhatsApp pelo número 989636479. Você que desejar pode também interagir conosco nesta tarde em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? Você conhece o Espírito Santo? Você sabe como ele age? Venha com toda a sua família para o culto de ensino, estudar por meio da Bíblia e conhecer mais de Deus. Nesta sexta-feira, na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Graças a Deus, neste momento queremos convidar você, meu querido ouvinte, para estar participando da leitura da Palavra de Deus que será feita neste momento. Você que está nos ouvindo, se tiver ao seu alcance um exemplar da Bíblia Sagrada, você também pode nos acompanhar através da leitura que será feita neste momento, que se encontra na primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. 1 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, que nos diz a expressão da palavra de Deus:
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Queridos ouvintes, está no ar o quadro O que a Bíblia diz. Desejamos que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje falaremos, nesta oportunidade, sobre o seguinte tema: a Páscoa à luz da Bíblia. Veremos que a Páscoa é uma das festas mais importantes para o povo judeu e também uma celebração com valores simbólicos e proféticos, além de representar a libertação física concedida aos hebreus que estavam escravizados no Egito. A Páscoa tipificava e prenunciava a obra de Cristo, que veio para conceder libertação espiritual do domínio do pecado a todos quantos creem nele. Para comentar conosco este importante assunto, contamos mais uma vez com a participação do diácono Edivan Araújo e do nosso irmão diácono Max Glendel. Então hoje nós estaremos falando sobre este importante assunto que é a Páscoa à luz da Bíblia. Inicialmente, diácono Max, vamos definir para aqueles que estão a nos ouvir o que significa a palavra Páscoa e que festa era esta, à luz da Bíblia. O presbítero, é importante aqui, antes de tudo, mencionar que a Páscoa era uma das 3 principais festas celebradas pelos israelitas. Mas para termos uma compreensão clara do que era de fato essa festividade, faz-se importante pontuar, em primeiro lugar, o significado do termo Páscoa, diácono Edivan. A palavra Páscoa é a tradução da expressão hebraica Pessah, que significa literalmente passagem, ou seja, a Páscoa, a palavra Páscoa significa de fato passagem. E é importante salientar esse significado da palavra, porque ele tem uma riqueza de detalhes históricos que faz alusão à primeira Páscoa que foi celebrada. A Páscoa era celebrada todos os anos na primavera. Nela, os israelitas relembravam o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando-os da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Os israelitas habitaram aproximadamente 430 anos no Egito. Durante a maior parte desse tempo, desses 430 anos, eles experimentaram a dominação, a escravidão, a opressão e a humilhação por parte de Faraó, que era o rei do Egito, e por parte da população do Egito também, de maneira geral. E diante do clamor do povo de Israel, que estava sendo escravizado por Faraó e pelos egípcios, a gente vê que a reação de Deus foi libertar o seu povo e conduzi-lo a uma nova terra, dando a independência política, a identidade nacional e liberdade para servirem ao único e verdadeiro Deus. Deus levanta na pessoa de Moisés a figura de um libertador. E Moisés, em nome de Deus, se apresenta a Faraó. Moisés era um judeu que tinha sido criado pela filha de Faraó e educado nos palácios do Egito, e ele se apresenta a Faraó pedindo para que Faraó libertasse o povo israelita da opressão e do jugo egípcio. Contudo, Faraó se opôs fortemente ao pedido de Moisés, e Deus, em oposição à atitude de Faraó, envia, presbítero Leonai, amigo ouvinte da palavra, uma sucessão de 10 pragas para assolar a nação egípcia, a fim de que Faraó libertasse o seu povo, ou seja, os israelitas ou os judeus. Podem ser chamados desses dois nomes, duas nomenclaturas. E a cada praga que Deus enviava para castigar a nação do Egito de maneira geral, Faraó prometia que ia libertar o povo de Israel se Deus fizesse a praga cessar. E o que é que Deus fazia? Ele fazia a praga cessar e Faraó não cumpria com a sua parte do acordo. Quando Deus fazia a praga cessar, Faraó ia e continuava oprimindo o povo, não libertava o povo. E aí começa uma sucessão até a 10ª praga que Deus envia, a 10ª e última praga, que
ela consistia basicamente em um anjo que Deus iria enviar para ceifar a vida de todo filho primogênito de toda a casa que estivesse na região do Egito. Então, todo filho primogênito ia morrer, com exceção da casa em que as pessoas matassem um cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro e aspergisse sobre o umbral da porta, no canto superior da porta. Então o anjo vinha para matar o filho primogênito, e quando ele chegava na casa que tinha o sangue aspergido no umbral da porta, ele pulava, passava por cima da casa e ia procurar outra casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro. E é daí que vem justamente esse significado do nome Páscoa, que significa passagem ou passar por cima, que é em alusão a esse anjo que passava por cima das casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Então, a festa da Páscoa, a gente vai observar aqui, para concluir, que ela tinha um significado muito profundo relacionado a uma questão de libertação. Depois dessa última praga, Faraó de fato liberta o povo, e o povo de Israel vai embora do Egito, e mais à frente a gente vê que eles se consolidam como uma nação independente. Muito bem. Então, Diácono Edivan, de acordo com o que o nosso irmão Diácono Max acabou de nos passar, quais eram os elementos que faziam parte da Páscoa judaica? E que significado tinha cada elemento? E qual a aplicação destes elementos para o Novo Testamento? É verdade, conforme o nosso diácono, irmão Max, bem relatou, deixou bem transcrito, fez a exposição acerca do conceito da Páscoa. É importante que com esse conceito nós também possamos ter uma compreensão dos elementos que fazem parte ali desta cerimônia. É importante também nós fazermos três considerações para familiarizarmos bem com esses elementos, presbítero Leonai, diácono Max, caro ouvinte, que a Páscoa ela tinha no Antigo Testamento esse conceito de ser uma celebração em dois parâmetros, que podemos considerar assim. Primeiro, que era uma celebração a nível nacional, então fala muito da coletividade, e também uma celebração que nós chamamos de uma celebração privada, uma vez que era tido mais voltada com a família. É óbvio que dentro do nacional você encontra também o individual, onde você vê a família inserida nesse contexto. Então, era um evento que estava tanto o nacional e a família, ou seja, o coletivo e o individual estavam presentes ali. Segundo, é importante a gente levar em consideração também, presbítero, permita-me uma observação, sobre algumas Páscoas que houveram. Geralmente a gente se coloca apenas com a do livro de Êxodo, sempre vê, ali de fato é a primazia, mas é importante citar que houve outras Páscoas. Apenas citar, nós não vamos ter esse comentário para nos determos apenas a os elementos. Em Israel, no deserto, você vê ali em Números 9, de 1 a 14. Em Gilgal também, eles também celebraram a Páscoa quando entraram em Canaã, Josué 5, do 10 ao 12. Também eles celebraram por Ezequias, em 2 Crônicas 35, de 1 a 19, e no cativeiro também eles celebraram com Esdras, em Esdras capítulo 6, versículo 19 a 22. É importante também salientar, e isso vai fazer uma aplicação sobre o que vem ser a Páscoa também, e os seus elementos de aplicação para o futuro, ou no Novo Testamento, a gente pode ver isso. As pessoas que poderiam participar, e aí a gente pode fazer uma aplicação até com relação à ceia, porque muitas pessoas não batizadas na igreja, elas ficam com aquele anseio de participar da ceia, mas isso havia uma regra também na Bíblia, nesses elementos. Vamos lá. Quem podia participar? Israel e a congregação, está em Êxodo capítulo 12, versículo 47. Os escravos que eram circuncidados, porque ao ser circuncidados, eles estavam aceitando as regras, as normas e as leis da cultura de Israel. O estrangeiro também, que apesar de estar ali, mas estava aceitando a cultura de Israel, bem como o estrangeiro e o gentio convertido. Então essas pessoas participavam da ceia. Quem não podia participar? Ou da Páscoa? Quem não podia participar? Os forasteiros, o hóspede passageiro e o servo assalariado. Entendido isso, ou dito isto, só para a gente concluir, os elementos específicos, que foi a pergunta do nosso presbítero. Quais eram os elementos que faziam parte da Páscoa? E vamos dividir ele de uma maneira mais didática em dois grupos, o que eu chamo de elementos líquidos e o que eu chamo de elementos sólidos.
Quais eram os elementos líquidos que faziam parte ali da Páscoa? A água, o vinho e o vinagre. Depois os elementos sólidos, o pão, o cordeiro, as ervas amargas e as frutas. A água, na verdade a água ela era colocada e posta à mesa junto adicionada sal para lavar as mãos e que representavam na verdade as lágrimas que tinham sido derramadas quando o povo de Israel, eles eram escravos no Egito, assim como a água salgada também lembrava a água salgada do Mar Vermelho, onde eles haviam feito a travessia. É bem verdade que quando nós falamos no vinho, nós vamos ter muita referência mais no Novo Testamento quando há uma relação da ceia. Contudo, é importante nós salientarmos que em todo o Antigo Testamento, você vai ver isso em Deuteronômio capítulo 14, versículo 26, no próprio Egito, há uma referência quando o faraó, ele solicita que fosse fornecido a ele uma taça de vinho. Então o vinho ele estava presente na cultura judaica, também na cultura do Egito. E aqui o vinagre, ele faz menção ao molho que era misturado com ervas. Essas ervas amargas, elas eram amassadas bem ao ponto de extrair um líquido e que fazia com que essas ervas amargas fossem ali, fizessem parte. Em seguida eu vou dar a aplicação de cada uma delas para você ter mais ideia. Os elementos sólidos que eu citei, que era o pão sem fermento, que eles faziam, ou seja, era apenas com água e pão. O cordeiro, que sim, na verdade era um cordeiro sem defeito, e as ervas amargas que nós podemos encontrar aí, estavam elas como, que chamamos de ascéticas, como rabanetes, salsinhas e entre outras que você vai especificamente escolher depois. E finalmente as frutas, que eram consideradas frutas secas, as tâmaras, as amêndoas, os figos, as passas. Então, a aplicação que nós podemos fazer, presbítero Leonai, primeiro com a água que nós falamos, que eram as lágrimas deles. O vinho, nós podemos ver que o vinho ele faz uma conotação muito bem com a alegria, está associada a isso. No Novo Testamento, ele terá uma aplicação lembrando o sangue do Senhor Jesus Cristo. O vinagre, ele tinha uma colocação de ser o amargo, ou seja, o período em que eles estiveram na escravidão, e lembrava aquele período da sua escravidão. As frutas, que eram conhecidas como as frutas, lembra do período também, do período da argila, em que eles haviam amassados e fabricado tijolos. Mas se nós pegarmos, uma vez que esse ingrediente eles eram misturados, nós temos aí uma definição bem prática. Se havia as ervas amargas mais as frutas, então você tem o que é o doce e o amargo. Uma colocação bem simples é que na vida, tanto dos judeus como daqueles no futuro cristão, a vida tem lutas, tem provações, mas a vida tem alegrias. O pão, a própria Bíblia diz que Jesus é o pão que desceu dos céus, então é o pão que alimenta. E o próprio cordeiro, quando ele foi usado lá na Páscoa, que simbolizava a segurança, uma vez que o diácono Marcos disse que ele era sacrificado e também o seu sangue era aspergido nas portas ou nas casas do povo hebreu. Então, se havia aquele sangue aspergido ali, automaticamente o anjo da morte não conseguia adentrar na casa daquele hebreu. Então, isso significava que aquela casa estava em segurança e proteção. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas são as aplicações básicas que nós podemos ver com relação aos elementos da Páscoa no Antigo Testamento, e no próximo momento a gente faz mais algumas aplicações no Novo Testamento. Muito bem, nós continuaremos falando sobre este importante assunto, a Páscoa à luz da Bíblia. Voltamos já, permaneça conosco, sintonizado na Rádio Bituri 98,3 no programa Em Defesa da Fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. 98963-6479. 98963-6479.
Nesse tempo pós-moderno, o cristão deve se conscientizar que estamos experimentando a cada dia uma revolução de conceitos, ideias, princípios, juízos e valores. Vivemos uma época de mudanças tão profundas e de proporções tão amplas que nem sequer podemos mensurá-las. O que fazer? É preciso levantar o clamor e voltar-se para Deus com o coração contrito. Só assim, Deus terá misericórdia de nossa nação e de seu povo. A Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim convida você para participar todos os dias dos seus cultos e ser renovado por Deus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Muito bem, já estamos de volta neste momento e queremos dar sequência ao assunto que estamos falando nesta tarde, que é a Páscoa à luz da Bíblia. E neste momento queremos direcionar uma pergunta ao nosso irmão Diácono Max. Irmão Max, creio que já ficou claro que no Antigo Testamento temos a Páscoa, como aqui foi muito bem abordado, que fala literalmente da libertação do Egito. Mas também entendemos que há um significado profético, segundo as profecias dadas pelos profetas, que vão justamente falar sobre o Messias, que como um cordeiro, como aqui já foi dito, haveria de vir. Este cordeiro não seria um animal, mas sim um homem, que estaria representando aquele cordeiro que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que o Senhor poderia nos falar sobre isso neste momento? Meu presbítero, é importante mencionar aqui, como o senhor já citou, que a festa da Páscoa tinha um elemento profético muito forte. E das figuras da Páscoa, dos elementos da Páscoa, aqui como o diácono Advan citou, convém destacar a figura do cordeiro. No Antigo Testamento, o cordeiro constituía a parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados. Ele foi introduzido na cultura dos israelitas quando Deus libertou seu povo, conforme relata Êxodo capítulo 12, e do versículo 3 ao versículo 10, que foi a celebração da primeira Páscoa. E para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. Como o diácono Edvan falou, o animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável, de acordo com o livro de Levítico, capítulo 4, versículo 32, e o livro de Números, capítulo 6, versículo 14. Todo esse simbolismo, presbítero Leonai, amigo ouvinte da Palavra do Senhor, apontava única e exclusivamente para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. A Páscoa cristã, ou a verdadeira Páscoa, é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários do Antigo Testamento por um único e definitivo sacrifício. Nesse aspecto, o cordeiro lá do Antigo Testamento, que era imolado na Páscoa e em outros momentos da história do povo judeu, do veterotestamentária, era sombra ou símbolo de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo. Lá no Evangelho escrito por João, capítulo 1, no versículo 29 e no versículo também de número 36. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, amigo ouvinte, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento e a essência da Páscoa. Se não atentarmos para ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão, pois é por intermédio dele, ou seja, de Jesus Cristo, o Nazareno, que a nossa culpa foi anulada definitivamente. Deus nos purificou e nos fez dignos de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme capítulo 2, versículo 6 da Epístola aos Efésios. Agora, uma vez em Cristo, somos santificados, justificados e perdoados, conforme o capítulo 5 do livro de Romanos e o capítulo 8 também dessa mesma epístola. Então, para concluir, e em suma, o que é a Páscoa? A Páscoa é a passagem, é isso aqui que a gente deve celebrar,
amigo ouvinte, da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo Jesus. Isso aqui é o verdadeiro significado da Páscoa. Muito bem, mas queremos ainda perguntar ao nosso irmão Diácono Edivan, à luz da Bíblia, o que podemos ainda acrescentar sobre esta libertação que, como aqui o nosso irmão Diácono Max falou, recebemos através da morte de Cristo? Mas isto o Senhor estará respondendo depois de um breve intervalo. Voltamos já, continue conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Nesse tempo pós-moderno, o cristão deve se conscientizar que estamos experimentando a cada dia uma revolução de conceitos, ideias, princípios, juízos e valores. Vivemos uma época de mudanças tão profundas e de proporções tão amplas que nem sequer podemos mensurá-las. O que fazer? É preciso levantar o clamor e voltar-se para Deus com o coração contrito. Só assim, Deus terá misericórdia de nossa nação e de seu povo. A Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim convida você para participar todos os dias dos seus cultos e ser renovado por Deus. Muito bem, então, no último bloco nós fizemos uma pergunta ao nosso irmão Diácono Edivan e neste momento queremos aproveitar para rapidamente também enviar uma saudação para vários irmãos que estão sintonizados conosco, participando, interagindo através do WhatsApp, o nosso irmão jovem Cássio do Bela Vista, nosso irmão Aldenes, nossa irmã Paulinha do bairro do Maria Cristina, irmão Vando de Serra do Vento e toda a família. Um abraço também para os irmãos ali de Serra do Vento, ao nosso irmão Sebastião do bairro do Tambor e aos irmãos ali das Quadrividros. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Diácono Edivan, à luz da Bíblia, o que podemos ainda acrescentar para concluir este assunto sobre esta libertação que recebemos através da morte de Cristo? Estamos chegando a essa conclusão e queremos apenas trazermos alguns textos do Novo Testamento para o nosso ouvinte se familiarizar e talvez pergunte se o próprio Jesus também ele comemorou essa Páscoa, uma vez que era o Cordeiro Pascal. No Novo Testamento há algumas referências que após a vida, quando se dá-se início à vida pública de Jesus, de fato ele participou de pelo menos 3 ou 4 Páscoas no Novo Testamento. No livro de João, a primeira Páscoa está escrita no livro de João, capítulo 2 e o versículo 13. Depois a segunda Páscoa, e alguns fazem aí, intercalam entre elas ser a segunda ou ser a antepenúltima, que é no capítulo 5 e o versículo 1 de João, quando eles falam de uma festa entre os judeus, e a maioria dos autores subentende-se que ali era de fato a Páscoa e não a festa dos pães asmos, ou dos tabernáculos. A outra Páscoa, que seria a terceira, seria no Evangelho de João também, capítulo 6, versículo 4, onde Jesus também participa ali da Páscoa. E a última Páscoa seria no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 e capítulo 13, versículo 1. Então, após quando dá-se início ao ministério público de Jesus, ele participa também dessas cerimônias públicas da Páscoa. A síntese que nós tiramos diante da exposição do irmão Marques, daquilo que o senhor tem abordado, que em seguida eu também tenho feito alguns complementos junto com os irmãos, é que a lição básica que nós teremos e mais precisa que nós podemos ter, como o Marques falou, é que de fato Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas especificamente sobre os elementos que agora na ceia do Senhor, especificamente agora que também lembra a ceia do Senhor, sobre o pão e o vinho, que eram elementos que estavam ali na Páscoa, é importante nós lembrarmos que como o pão, ele sacia a fome das pessoas. As pessoas que têm sede na alma, desejo de vida, um alimento, o pecador que sente fome de Deus, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. No Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala também sobre o produto da videira, mas ele disse que ele é a videira verdadeira. Então, qual é o fruto da videira? A uva é o fruto. O produto da videira é o vinho, ou o suco de uva. Então, você tem
a videira, que é Jesus, você tem na videira, você tem o fruto da videira, e do fruto da videira você tem o produto da videira, que é o suco da uva. Então, em síntese, podemos dizer que como essa videira verdadeira, Jesus, ele produz alegria nas pessoas. O sangue também, simbolizando ao mesmo tempo o sangue de Cristo, aquele que nos lava de todo o pecado. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. E é interessante, presbítero Leonai e diácono Max, caros amigos ouvintes, lembrando a pergunta primeira, é que em nenhum momento a Bíblia cita nenhum outro tipo nos objetos ou nos elementos sólidos. Ela não cita nenhum outro tipo de animal a não ser o Cordeiro de Deus. É verdade que muitas culturas, tanto no Ocidente, principalmente no Ocidente, adotaram como símbolo da refeição o peixe, né? Mas o peixe, na verdade, não faz nem dentro da Páscoa, os elementos que estavam presentes não tinha peixe nenhum. Era o Cordeiro pascal, era o Cordeiro imolado, puro, que fazia parte. Então isso significa que não podemos substituir o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, por nenhum outro instrumento e por nenhum outro elemento. Ele é único e exclusivo e verdadeiro. Amém? Portanto, prezado ouvinte, a Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, a Páscoa é a recordação da ação salvadora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar. Seu sacrifício foi definitivo, completo e contempla todos os homens. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Avisos da semana. Muito bem, graças a Deus. Neste momento queremos passar os avisos da semana, dos eventos que ocorrerão neste final de semana da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. No próximo dia 20, neste próximo sábado, haverá uma grande cruzada evangelística no bairro do Viana Moura da Faculdade. E o nosso pastor Hélio Ribeiro convida a todos os ouvintes para estarem participando deste grande evento, onde estarão formando o grande coral de mulheres, grande coral de jovens e adolescentes, e a ministração da palavra de Deus pelo pregador especialmente convidado nesta oportunidade. Também no próximo dia 21, neste próximo domingo, haverá aniversário do Conjunto Infantil na congregação em Vila Raiz. E também neste próximo domingo, dia 21, aniversário do Conjunto Lírio dos Vales na congregação em Lagoa da Chave. Todos estão especialmente convidados para estarem participando. Lembrando que amanhã, às 19 horas, haverá o grande culto de doutrina da Palavra de Deus e o nosso pastor convida toda a igreja para estar participando em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Meus amigos ouvintes da Bituria FM, são agora 14 horas e 55 minutos e nós desejamos mandar uma saudação especial aqui para a minha esposa que está aí na ótica, Maélia, que está trabalhando. Mando meu abraço para ela. Também quero mandar um abraço especial para o nosso presbítero Adriano, que tem completado idade nova neste dia. Mando também uma saudação especial para o irmão Evandro, aqui do bairro Tambor, completou idade nova ontem. E para todos os ouvintes que têm acompanhado a Bituria FM, a programação da nossa igreja e o programa Em Defesa da Fé, Deus abençoe a cada um e cubra com ricas bênçãos do alto. Queremos também aproveitar e agradecer aos irmãos que estão presentes nos ouvindo, ao nosso presbítero Leonai, o diácono Max e todos os irmãos, mas em especial eu quero agradecer e mandar um abraço à minha gestora, a minha genitora, na verdade, a minha mãe, Maria Naí Cordeiro de Araújo, que está em casa vendo. Hoje tive o prazer imenso de almoçar com ela. Amo muito a minha mãe, Deus abençoe. Muito obrigado por a senhora ser uma pessoa maravilhosa que é. Muito bem, também queremos externar a nossa gratidão
neste encerramento de mais um programa Em Defesa da Fé, ao nosso bom Deus, que é digno de toda honra e glória, ao nosso pastor Hélio Ribeiro, a todos os ouvintes que estiveram sintonizados nesta tarde, que Deus abençoe, nosso amigo Alcivan também que esteve na escuta, a toda a equipe do programa Em Defesa da Fé, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Vamos neste momento fazer uma oração de encerramento deste programa com o nosso irmão Diácono Edivan. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te por a oportunidade única que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa tarde. Obrigado, ó Deus, por aquilo que pudemos falar da tua palavra, por cada amigo ouvinte que esteve atento à tua palavra, Senhor. Ser com cada um é o que nós pedimos a ti e agradecemos em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.